Eu assisti a biografia de Franz Kafka e quero trazer aqui a minha opinião, a minha review pra vocês. E só pra deixar uma palhinha aí, gente, quem não gosta de filmes lentos e contemplativos, talvez não goste tanto desse filme, porque ele tem um ritmo bem lento. Mas se você quer ver a trajetória aí do Kafka, de como ele se tornou esse grande artista, com certeza vale a pena aí você entender tanto as inspirações como o que fez ele ser quem ele é. Mas o interessante do filme é que ele humaniza muito o Kafka. Quase como se a gente conseguisse criar uma identificação com ele. Eu tenho problemas como ele, eu tenho pais que não me aceitam, eu tenho relacionamentos que não deram certo, eu busco pelo meu lugar no mundo, tentando me encaixar entre minha arte e a minha vida. Ele tinha essa insegurança muito grande, essa cobrança, né, do pai que queria que ele trabalhasse em fábrica, que ele fosse um advogado, um doutor, que ele tivesse uma profissão de verdade, né? Porque escrever não dá dinheiro, arte não dá dinheiro. Dass dein dummes Gescheitel wichtiger ist als der Bankrott unseres Geschäfts? Ele se envolvia com o teatro também, né? E ele tentava o filme todo se encontrar em todos os âmbitos da vida dele, mas o único lugar que ele parecia pertencer e ter uma paixão autêntica mesmo era escrevendo seus poemas, sua literatura, criando essa arte para o mundo. E um parâmetro que o filme mostra que é bem interessante é que a gente vai acompanhando aí os fatos da vida dele, né? A sua história, seus dilemas e seus traumas, né? Suas questões internas e ao mesmo tempo a gente vê uma guia andando por uma exposição mostrando tudo que ele fez, os lugares, a mesa que ele escrevia, os livros, os escritos, mostrando que mesmo que ele estivesse em crise ali boa parte da vida dele, ele escreveu sem parar o tempo todo, ele conseguiu deixar aí o seu legado, né? E nesse filme a gente acompanha a história antes do Franz Kafka virar esse nome renomado aí dentro da literatura que a gente conhece hoje em dia, da sua juventude difícil até a sua morte, que também é muito rápida, né? Ela não devia acontecer da forma que aconteceu. Isso é uma parte bem triste do filme. E a gente vê aí o nosso querido escritor que deixou um legado enorme, vivendo uma vida comum, com problemas, dilemas, questões. Ele tinha uma relação péssima com o pai. Ao mesmo tempo que ele tinha essa paixão de escrever, ele também se sentia limitado, inferiorizado, julgado, criticado, o que fazia ele tentar ter uma vida normal e não se dedicar totalmente à arte. Ele trabalhava como corretor de seguros, ele se apaixona por uma mulher e quase casa com a mulher, mas ele acaba se interessando pela amiga da mulher e dá uma treta do caramba. E mesmo a mulher tendo perdoado ele termina com ela porque ele vê que não é o correto. E ele tem relações muito conturbadas, mas o que mantém ele na linha, o que mantém ele sendo quem ele é a arte. Ele nunca deixava essa paixão pela escrita, pela literatura de lado. Ele sempre escrevia. Ele vive essa vida dividida entre tentar se encaixar, tentar ser aceito pelo pai e ao mesmo tempo conciliar aí com a sua própria arte, que era uma parte tão importante da vida dele. Agora, a arte dentro do filme é o ponto alto. E o filme nos mostra que toda a vida dele, você não vê ele em nenhum momento desistindo de escrever. Ele deixando a arte dele de lado, ele abandonando esse lado artístico, porque essa é a alma dele, então ele escreve em cada momento. E isso é uma mensagem muito linda, tanto para você que é artista, ator, quer aparecer na TV, quer ser um jornalista, mas também pra gente que é criador de conteúdo, né, gente? Tem que estar gravando, escrevendo, criando nosso conteúdo em todo momento, seja feliz, triste, desânimo, porque faz parte de quem somos. É assim que a gente existe, é assim que a gente respira. E o Kafka, ele mostra muito forte essa paixão. E esse é um ponto alto do filme e que tem que ser levado em consideração, porque é até uma mensagem pra gente que gosta de criar, né? Você gosta de pintar, de desenhar, de gravar vídeo, de escrever roteiro, de escrever em si. O Kafka é um exemplo de resiliência, de nunca desistir. E mesmo que não dê certo, não tem problema. O importante é continuar lutando pelo seu sonho e pela sua paixão. E é claro, a atuação do Ethan West, que é o ator que representa ele, né? É muito primorosa, gente. Deixando a gente desconfortável, mal, sofrendo, porque a gente olha pra ele e vê um menino, e vê uma pessoa confusa, uma pessoa buscando o seu lugar no mundo, buscando quem ele é, pra que ele veio, o que ele deve fazer, e ele luta contra
acontece em todos os âmbitos da vida dele o filme todo. Ele continua ali fiel à sua arte do começo até o fim da sua vida. E claro, se você quer jogos baratos e não sabe onde comprar, o lugar que você pode comprar é na Nuvem. E lá você pode ter promoções, cupons, jogos para PC, gift cards para Nintendo, para Xbox, para PlayStation e muito mais. Então corre na Nuvem, clica aí no link abaixo e vá comprar o seu joguinho por um preço bem mais barato. Agora, os pontos negativos para mim é que eu acho que o filme ele tem um ritmo muito lento mesmo. Tanto que em algumas partes é difícil de ver, é difícil de você se conectar. É um filme muito denso, gente. Você quer entender as inspirações do Kafka, você quer entender a vida dele, mas ele parece que está nesse sofrimento intenso e ele não consegue sair disso. E dá pra ver que ele é uma pessoa introspectiva, uma pessoa antissocial. Talvez ele tivesse até uma doença psicológica não diagnosticada na época, né? Porque 1883. Então acaba que ele não é um personagem tão cativante assim de acompanhar, mas é legal saber que dessa pessoa e desse amor pela arte dele surgiu obras tão impactantes e que são faladas até hoje. Mas em questão do ritmo da história e talvez do personagem não ser tão desenvolvido, né? A gente acaba ficando meio entediado vendo algumas coisas aí. E é um clima pesado, um clima denso também, porque parece que ele não tem momentos felizes, que ele não é muito de demonstrar emoções, mas isso talvez faça parte da persona dele e isso também reflita nele como um autor, como um escritor e também nas suas obras, né? Então pode ser tanto uma coisa negativa como uma coisa positiva. E no final ele acaba tendo uma doença aí que deixa o filme muito mais pesado, muito mais denso e você fica pensando, meu Deus, que vida difícil do nosso querido escritor, não é mesmo? Esse filme funciona muito bem para quem gosta de biografia ou de cinebiografia, que é o caso desse filme, ou quem gosta de arte ou gosta de literatura ou já quis conhecer algo sobre o Kafka, né? Ou conhecer sobre a sua história e o que fez ele ser quem ele é como um autor, como um escritor. Então, para essas pessoas, vale a pena assistir o filme. Mas se você gosta de filmes de ação, filmes frenéticos, filmes que tem coisa o tempo todo acontecendo na tela, você não vai gostar desse filme. Porque eu sou uma pessoa que sou bem aberta, assim. É muito difícil eu não gostar de algo e para mim foi um filme bem difícil de ver. Não é um filme ruim, mas ele é um filme lento. Ele é um filme introspectivo, ele é um filme contemplativo. E você mais vai pensar e ver o nosso querido Kafka sofrendo do que sendo vitorioso, do que mudando quem ele é. É uma caminhada bem tortuosa aí de acompanhar, principalmente se você gosta de finais felizes, ou de uma vida feliz, ou coisas alto astral. Com certeza vai ser bem difícil de acompanhar a vida do nosso autor. Mas ele traz uma mensagem muito bonita, que apesar dos nossos traumas psicológicos, da pressão familiar, da gente não se encaixar em relacionamentos, ou ter dificuldade de socialização, a gente sim pode encontrar nosso caminho, a gente sim pode realizar nossos sonhos e lutar pelos nossos sonhos e também pela nossa arte. Então, como criadora de conteúdo, esse é um filme muito forte pra mim e que me traz essa mensagem. E apesar do tempo que você estiver passando, da situação, do momento, você não pode desistir, você não pode desapegar e você tem que continuar triunfando, que em algum momento esses frutos do seu trabalho vão vir. E às vezes nem vai ser da forma que você espera. E só a nível de curiosidade, esse filme foi dirigido pelo Agnieszka Holland. Mas e vocês, gente? Viram Franz Kafka? Conhecem o escritor? Já viram alguma coisa dele ou algo sobre ele? Deixa aí nos comentários para eu saber. E lembrando que você pode curtir o vídeo, deixar um comentário, compartilhar, ativar o sininho das notificações, que faz muita diferença, principalmente pra gente que começou esse canal aí recentemente. Então, meu muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.